Agora a gente segue aqui, recebe a Janice de Castro, que é repórter da Record TV. Janice, boa tarde, se a gente pode dizer assim, né? Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Lidiane. Bom, falando um pouquinho do time, né? Da Chapecoense, fazia uma campanha muito boa, ia, né, disputar a final na quarta-feira na Colômbia e estava fazendo uma bela campanha. E aí o que seria um sonho virou uma tragédia, né? Sim, a Chapecoense é um dos xodós mesmo do futebol brasileiro hoje e acabou virando o segundo time de todo mundo, porque fez uma campanha belíssima no Campeonato Brasileiro, era nono colocado, né? Estava ali brigando por uma vaga na Copa Libertadores e pela primeira vez na história chegou numa final de uma competição sul-americana. É a primeira vez que um time catarinense consegue esse feito, né? E se vencesse o Atlético Nacional de Medellín, que é o atual campeão da Libertadores, iria disputar direto, né, a Copa Libertadores de 2017. Então, estava todo mundo assim, acabando torcendo junto com a Chapecoense, né? Todo mundo com a hashtag Somos Todos Chape, hashtag Força Chape. Todo mundo mesmo acabou, o brasileiro acabou torcendo, porque é um time muito carismático, um time muito simpático, né? E com uma super ascensão no futebol brasileiro. É um time com apenas 43 anos, foi criado em 1973 e teve uma ascensão muito rápida, de apenas 8 anos para cá. Até 2008, a Chapecoense disputava a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E hoje, né, e desde o ano passado, está na elite. Então, em apenas 8 anos, o time subiu da Série D, da quarta divisão, para a primeira divisão. Não, é surpreendente. No domingo, depois do jogo contra o Palmeiras, né, foi o time reserva que jogou, os torcedores palmeirenses aplaudiram, né, os torcedores da Chapecoense. Então, um ato ali bonito mostrando de que o time realmente estava muito bem, né, apesar de ser um outro campeonato. Sim, domingo contra o Palmeiras, né, o jogo que deu título ao Verdão, a Chapecoense veio aqui para São Paulo com time reserva, já que todos os olhos mesmo eram para essa final da Copa Sul-Americana, né, que seria disputada amanhã, a primeira partida, e o jogo da volta seria aqui no Brasil. Não poderia ser em Chapecó, porque o estádio não comporta, então poderia ser em Curitiba, em Porto Alegre, ainda estavam decidindo onde seria o segundo jogo da final. Janice, como é que foi acordar com essa notícia? Porque as pessoas, de certa forma, manifestaram diferentes reações. Acordei muito cedo, já tinha um alerta ali no celular. Sabe quando você não acredita? Eu falei, deve ser algum trote que está circulando pelas redes sociais, alguma pegadinha. Como é que foi ser despertada com essa tragédia? Então, confesso que eu acabei dormindo muito, assim, eu acordei às 10 da manhã e o meu telefone tinha muitas mensagens, né? Inclusive o pessoal aqui da Record, Janice, e muitos amigos que sabem quanto eu sou envolvida, né? Só que na Record eu já sou repórter esportiva há 12 anos. Então, muitos amigos se solidarizando comigo, porque eles sabiam que, né, o contato direto que eu tenho com outros jornalistas, o contato direto que eu tenho até com jogadores. Então, é um baque muito forte, né? Porque eu fico pensando assim, eu que convivo tanto com jogadores, eu fico pensando o que passou na cabeça deles. Porque podia ter sido qualquer time. Né? A gente já viu outros casos também, já aconteceu na Itália, né? A gente já viu com o Torino, a gente já viu outros casos de quando, né, acaba caindo o avião e mata todo mundo. Então, é uma coisa, ainda mais jornalista também, que a gente está sempre viajando, né? Sempre acompanhando os clubes. Então, a gente pensa, meu Deus, poderia ser eu. E claro que a gente pensa na família, claro que a gente pensa em todo mundo. Não tem como, né? Ainda mais, olha, Chapecó é uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade pequena. Todo mundo ali conhece diretamente alguém, são quase 80 mortos, né? Então, imagina como está essa cidade hoje, gente. Hoje, principalmente, que seria a véspera da grande final, da primeira, né, disputa da final, os empresários, as escolas, toda a população, como você bem destacou aqui, não é muito grande, não é muito relevante. A cidade em festa, justamente na expectativa, na ansiedade de poder presenciar, acompanhar a transmissão do que seria realmente eternizar o nome da Chapecoense num cenário mundial. Afinal, era muito grande o peso dessa competição para eles. E agora tudo muda em questão de minutos. Sim, ontem teve uma festa linda no aeroporto, né? A torcida se despedindo da Chapecoense. E ninguém imaginou que fosse. Imagina se alguém ia pensar que seria uma despedida definitiva mesmo, né? Porque isso é muito triste. Hoje o mundo inteiro está chocado. A gente vê os principais jogadores do mundo, Cacilhas, Raul, Neymar, todo mundo lá tuitando, as redes sociais. Todos os clubes hoje brasileiros, todo mundo trocou o escudo do time nas redes sociais por um escudo da Chapecoense, né? Todos somos um só. Então é isso, acho que todo mundo mesmo tem que se solidarizar. O presidente, até o ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, ele até propôs
para que os outros times emprestem jogadores para a Chapecoense, né? Porque como que vai ser ano que vem a Chapecoense disputando o Campeonato Brasileiro? Como é que vai ter que recomeçar do zero? Isso é muito complicado, né? Inclusive, a CBF sugere à Conmebol, a Federação Sul-Americana, que divida o título da Copa Sul-Americana entre o Atlético Nacional e a Chapecoense. Se isso acontecer, a Chapecoense está garantida na Libertadores da América de 2017. Mas precisa arrumar um time para disputar a competição, que já começa em fevereiro. Mas, de qualquer forma, seria um gesto bonito, legal, bacana e que, para o torcedor, acho que, de certa forma, confortaria depois de toda essa tragédia, né? E você falou, né? Poderia acontecer com qualquer um. Esse mesmo avião foi usado pela seleção argentina. Tem até foto com o Messi nesse mesmo avião. Então, realmente, poderia ter acontecido com qualquer time. E se a Conmebol tomar, de fato, essa atitude de dividir o título, seria uma atitude muito bacana, né? Uma atitude digna até, né? Sim. Porque mais do que justo, né? A Chapecoense conseguir também estar lá um troféu já da Copa Sul-Americana e dividir com o Atlético Nacional esse título. Seria super justo. E claro que também é bom, vocês já frisaram aqui, mas é bom lembrar que a CBF, claro, teve bom senso também e adiou a final da Copa do Brasil, né, que seria amanhã, passou para o dia 7 de dezembro e não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro esse final de semana, né? Todos os 10 jogos serão no dia 11 de dezembro. Inclusive, no domingo, a Chapecoense ia se despedir do Campeonato Brasileiro, ia jogar lá na Arena Condá, em Chapecó, contra o Atlético Mineiro. Então, vamos ver como que a Chapecoense vai entrar em campo no dia 11 de dezembro. Ninguém sabe ainda como vai ser, né? E vamos ver agora o que acontece, né? Como que fica a cabeça até dos jogadores. Imagina os jogadores do Grêmio, né? Os jogadores do Atlético Mineiro amanhã disputando uma final. Eles que com certeza já jogaram com vários jogadores da Chapecoense, né? Tem jogadores super, o Kleber Santana, que já passou aqui pelo São Paulo, tem o Caramelo, que já passou aqui pelo São Paulo, né? O Caio Júnior, o treinador, ele já passou pelo Palmeiras, já passou pelo Flamengo. Vários jogadores, né, que estariam em campo amanhã, numa final do Campeonato Nacional, já foram comandados pelo Caio Júnior. Então, como que tem clima hoje para treinar? Como que tem clima amanhã para entrar em campo? Então, claro que foi uma decisão sensata da CBF. Eu imagino óbvio, até né? a família, todo mundo que acompanhou. É claro que muitas declarações que são feitas, principalmente pelos comandantes dos times, não significam exatamente aquilo que eles dizem. O Caio Júnior, nesses últimos dias, afirmou que se ele morresse, nesse momento, ele morreria feliz, por causa do tamanho das conquistas que ele já havia conseguido ao longo da carreira. Imagina só, essa citação há poucas horas e agora essa tragédia. Então, é muito difícil assimilar tudo isso ainda que acontece. Está muito latente, né? Um período muito difícil para todo mundo ligado. Por exemplo, eu que presenciei essa citação como telespectadora do grande público, imagina então quem faz parte ali da família, quem está ali junto todo dia com a equipe. É muito difícil, não, Janice? É uma tragédia mesmo, que eu não sei como que vai ser, como que vai ficar a cidade depois disso, gente. Imagina, né? Quase 80 mortos. Eu fico pensando como que vai ser agora, daqui em diante mesmo, porque imagina quantos familiares. Agora lá no estádio Chapecoense está uma comoção, a Arena Condá, vários familiares lá querendo saber notícias. Imagina só como que fica uma cidade depois disso, luto de 30 dias, as aulas suspensas. Então agora é esperar, que Deus conforte e abençoe todo mundo, né? Realmente, né? É um momento muito complicado mesmo. E como a gente estava falando, né? A Chapecoense, um time que cresceu de uma forma muito rápida, né? Que tem uma estrutura bem menor do que outros times, né? E que chegou, né, na final da Copa Sul-Americana, né? Não é pouca coisa, é muita coisa, né? Sim, a Chapecoense, incrivelmente, conseguiu se manter na Série A desse ano. Muita gente, quando começou o campeonato, muita gente achou que a Chapecoense fosse candidato ao rebaixamento e não. Fez uma excelente campanha, como eu disse, é nona colocada, estava ali até brigando por uma vaga na Libertadores, né, pelo G6 ou G7, e uma campanha incrível mesmo, né, é uma ascensão em 8 anos, como eu disse, chegar da 4ª para a 1ª divisão, e ali é um exemplo a ser seguido mesmo, né, porque ali em Chapecó muitos empresários investem no time da cidade, né, na iniciativa privada mesmo. Ali todo mundo acaba se ajudando mesmo, né? Os salários são mais enxutos, não é um time recheado de estrelas, é um time que aposta no coletivo e tem feito uma campanha linda, uma campanha belíssima, um time muito forte jogando em casa, a Chapecoense. E outra coisa bem importante que é bem bacana a iniciativa de torcedores de outros times nas redes sociais.
O sócio torcedor, né, que é um programa de carteirinha para conseguir ingresso mais barato, da Chapecoense custa R$16. Então, os torcedores de outros times estão fazendo uma campanha para que todo mundo mesmo se cadastre e entre como sócio torcedor da Chapecoense, pagando R$16 por mês para poder ajudar o time, alavancar o time nesse momento. É uma boa opção aí, né? É verdade. Bom, fica esse espírito esportivo, né, nesse momento tão duro para todos. Janice, muito obrigada por dispor do seu tempo, a sua participação aqui conosco no Link Record News. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Boa sorte, que Deus abençoe todo mundo lá da cidade de Chapecó e os familiares, os jogadores e jornalistas. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.